Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas. Eu ajudo as pessoas comuns a viver de recursos de multas de trânsito, tendo ganhos iniciais de R$ 4.000 por mês, trabalhando por conta própria. E também ajudo os profissionais que já atuam nessa área a lotar a sua agenda através de dicas do meu dia a dia como defensora de condutores. E hoje eu estou trazendo aqui uma dúvida que é muito comum entre as turmas, entre os meus alunos. Mas que pode ser a dúvida também de muita gente que está iniciando aí, que está querendo começar nessa área aí. E essa dúvida é a seguinte: é possível fazer o recurso de multa depois que o cliente perdeu a notificação de autuação? É possível, sim. Mesmo que ele não tenha feito a defesa prévia, que ele tenha perdido o prazo para fazer, que ele não tenha recebido a notificação de autuação, é possível. Normalmente, eles sempre dizem que não receberam a notificação de autuação. Mas para isso, você precisa fazer algumas checagens. É super importante, tá? Mesmo que ele tenha perdido o prazo da defesa prévia, ou se ele não quis fazer a defesa prévia, de qualquer maneira, você precisa checar esse prazo aí dos Correios. Por quê? Porque a legislação de trânsito ela diz o seguinte, que o condutor tem que receber a notificação de autuação até 30 dias da lavratura da infração. Se não for assim, está errado, tá? Então, o órgão tem 30 dias após o cometimento da infração para enviar a notificação de autuação para a empresa dos Correios. O cliente pode receber em casa até depois dos 30 dias, mas do órgão até a empresa responsável pela entrega tem que ser 30 dias. E é por isso que você precisa fazer essa checagem aí da correspondência. É muito importante. Sempre faça, a não ser que o condutor diga para você que recebeu e que ele não fez, ele assuma isso daí. Você tem que dizer para ele o seguinte, que em paralelo você vai analisar a infração buscando erros de cancelamento. E aí você vai fazer o recurso de primeira instância. Se for negativo o resultado, você vai fazer o recurso de segunda instância. Você perdeu a chance da defesa prévia, mas você tem 2 chances ainda. Enquanto isso, todas as penalidades referentes à infração ficam suspensas. Se ele tiver que fazer uma transferência, se ele tiver que fazer uma vistoria, o que ele tiver que fazer com o veículo, não vai ter problema nenhum. Simplesmente vai aparecer que ele tem uma multa, mas está em recurso sem problemas. E se ele resolver vender o veículo e resolver pagar, porque às vezes o comprador exige esse pagamento, e for deferido o recurso, ele vai ser ressarcido, o órgão ressarce a ele o valor que ele pagou. E o que você, depois que explicou tudo isso a ele, como especialista em recursos de multas, precisa fazer? Nesse caso, você precisa o seguinte, solicitar ao órgão a cópia do AR dos Correios. O que é AR, Carla? É aviso de recebimento. Isso se faz através de formulário. Todo órgão tem um formulário para você solicitar. Assim, você vai verificar essa data de postagem. Você vai verificar também se alguém recebeu essa notificação de autuação. Nesse AR, é possível você verificar exatamente o que aconteceu e o motivo da notificação não ser entregue, se é que não foi. Você vai ver também se alguém recebeu essa notificação. Você vai ver até a assinatura da pessoa que recebeu. Eu vou mostrar para vocês aqui uma cópia de um AR para que vocês que nunca viram entendam do que eu estou falando. Isso aqui eu solicitei através de formulário e o cópia do AR é isso aqui. Estão vendo aqui a cópia do AR? Então, aqui está o nome da pessoa, tem um endereço, tem um número do AR e aqui eu tenho tentativas de entrega. Nesse caso aqui não tem nada escrito, mas se tivesse uma tentativa de entrega, ia estar aqui a data, a hora, e aqui está dizendo, olha, após a 3ª tentativa, devolver o objeto. Ou seja, após a 3ª tentativa, após o correio efetuar todas as tentativas, ele devolve ao órgão e o órgão faz o quê? Ele comunica através de diário oficial.
Então você vai precisar, se você pegar o AR e tiver isso aqui, tá? Primeiro que aparentemente não houve tentativa nenhuma, mas teria que ter as 3 tentativas, aqui está errado. Se houvesse uma devolução aqui, tinha que ver o motivo da devolução. Vamos dizer que ele foi fazer a primeira tentativa numa data, numa determinada hora, e aí ele não conseguiu porque a pessoa se mudou. Aí o carteiro coloca aqui, mudou-se. Aqui está a data, tá vendo? Da tentativa de entrega. Aqui está o número da infração. Se alguém tivesse recebido, aqui embaixo, olha, onde está a assinatura do recebedor, aqui, ó, e está exatamente a assinatura de quem recebeu essa infração. Tá, essa notificação de autuação. E aqui, além da assinatura, tem o nome legível do recebedor, porque às vezes a pessoa tem uma assinatura muito ruim de se identificar quem é. Tem o número aqui do processo, tá? Nesse caso aqui é um processo, tá? Esse AR que eu peguei é de um processo de suspensão, mas poderia ser de uma infração. Então, isso aqui é a cópia do AR, tá? Que você solicita. Então, tem vários motivos de devolução. Vamos dizer que devolução porque o endereço está insuficiente. Então é isso que acontece. Então ele faz 3 tentativas aqui, tá? Se está ausente, se faleceu, tá? Se foi recusado, a pessoa não quis receber, tá? Aqui está tudo descrito aqui, tá? E se alguém receber, vai estar assinado, vai estar a hora que a pessoa assinou, a data, não tem como. Então o comum é o quê? Está isso aqui tudo preenchido, a tentativa, a data, a pessoa assinar que recebeu, e você entender que aquilo ali foi entregue naquela data aqui do carimbo, tá vendo? Isso aqui foi 29 de agosto de 2018. Então, isso aqui que é um AR, tá, gente? Bem, como eu disse, todas as informações estarão ali. Vocês viram isso agora, né? Normalmente, e com raríssimas exceções, ocorrem 2 situações. Uma, o cliente se mudou e não atualizou o endereço perante o Detran, e alguém recebeu para ele e não entregou. Porque as multas elas vão para o endereço do veículo e o processo de suspensão vai para o endereço da CNH. Então, às vezes ele comprou o veículo, morava em outro local e não se atentou de fazer a correção no órgão. E tem que fazer, porque a responsabilidade aí é do condutor, tá? E se no segundo caso alguém recebeu para ele e não entregou, vai estar lá escrito, tá? O nome da pessoa que recebeu. E eu já passei por essa experiência várias vezes de pessoas, não, eu não recebi, olha, fulano recebeu no dia tal, aí, poxa, foi meu vizinho, foi meu primo que não me avisou, sei lá. A questão é o seguinte, que mesmo sem conseguir entregar a notificação, após as 3 tentativas dos Correios, tá? A administração pública obrigatoriamente vai ter que fazer essa comunicação através de uma notificação em diário oficial. Carla, mas ninguém lê diário oficial. Tudo bem, realmente ninguém lê. Eu não leio, você não lê, né? Para a administração pública, nós deveríamos ler. Mas essa obrigação, ela está lá na Resolução 619 de 2016 do CONTRAN. Eu vou mostrar para vocês agora onde está escrito isso. Olha só, a Resolução 619 de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamenta essa lei e diz o seguinte, olha, esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio de postal ou pessoal, as notificações de que trata essa resolução serão realizadas por edital publicado em Diário Oficial na forma da lei. Então, vocês viram? O que você deve fazer? Você não leu o Diário Oficial, seu cliente não leu o Diário Oficial, mas você pode solicitar na sua argumentação do recurso de primeira instância, isso daí, se houver algum problema. Então, se você perceber que a notificação de autuação não foi entregue nesse prazo de 30 dias, que não foi foram feitas 3 tentativas, tá? Que a notificação de autuação foi entregue ou foi emitida 30 dias após o cometimento da infração, contrariando o que diz o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 2, aí você pode solicitar o cancelamento da infração por esses motivos aí. Então, a primeira coisa que você precisa verificar, mesmo fazendo um recurso de primeira instância, é essa questão dessa correspondência aí. Se ele tiver recebido, tudo bem, e não fez, tá ótimo. Se dentro do AR tivesse sido entregue e for dentro do prazo de 30 dias, não tem problema nenhum.
Se não houve a entrega da notificação de autuação, você solicita a cópia em diário oficial, da página do Diário Oficial, da entrega dessa notificação aí. É seu direito. Então, tudo isso você vai apontar no recurso de primeira instância. Não importa que isso você tinha que apontar na defesa prévia e você perdeu a defesa prévia. Você pode apontar. Da mesma forma que na defesa prévia, não é só colocar os erros básicos, erros de forma da infração, não. Esses erros da correspondência. Você também tem que falar no mérito da situação, do que ocorreu, dos fatos. Tem pessoas, tem defensores que só fazem a defesa do fato, do ocorrido, argumentam só em cima da infração, só na primeira instância. Não, eu utilizo todas, você deve utilizar todas. Na minha opinião, você deve utilizar todas as suas tentativas. Você tem que mostrar o que aconteceu. E muitas vezes eu consegui deferimento na defesa prévia, mostrando o erro dentro daquela motivação daquele recurso ali, dentro da motivação, tá? Daquela infração ali, independente de ter erro formal, tá bom? Não deixe só para analisar os fatos na primeira instância, não. Isso é uma perda de oportunidade que você tem. Claro, aqui nós estamos falando de quem perdeu a defesa prévia. Mas você não faça essa divisão de que você só fala sobre a R de correio na defesa prévia, que você só fala do mérito da multa na primeira instância. Você tem que entender que você tem que utilizar todas as oportunidades. E também não pode desanimar. Achar que, poxa, perdi a defesa prévia, será que eu vou conseguir na primeira instância, na segunda? Quem chega com esse tipo de medo, de argumentação, de ter perdido a chance de fazer a defesa prévia e acha que é muito pouca chance, vai te procurar até com muita dúvida, é o cliente. E você tem que estar com o pensamento, com a energia para mostrar para ele que não é assim. Porque se você tiver um erro, se tiver um erro nessa entrega, se você tiver qualquer outro tipo de erro, você vai ter um argumento fortíssimo. Você pode utilizar ele. E o que vai determinar o cancelamento de uma infração, como eu sempre digo, é o erro encontrado na infração. Ou então, se a administração pública cometeu um outro erro durante o processo. Deixar de fazer um recurso porque se perdeu a defesa prévia é muito ruim. Muitas vezes você perde a chance de cancelar uma multa, que vai cancelar uma suspensão. A administração pública cancela muitas multas na primeira instância. O seu cliente precisa saber disso. Ele precisa saber também que se ele quer não ter pontos dessa multa no prontuário dele, tá, que pode contar para uma suspensão, ele só vai conseguir isso se ele conseguir cancelar a multa. Ela já está ali, ela já existe. E só se cancela a multa se fizer o recurso de multa, não existe milagre. Então tem que se tentar provar ao máximo que a pessoa não cometeu a infração. Esse é o único caminho, não tem outro. Tá? Ele tem que entender que existe chance sim. Da mesma forma que você explica para ele que você não pode garantir o cancelamento, mesmo que tenha um erro muito grotesco numa multa, que você veja assim, nossa, eles vão cancelar na hora, você não pode admitir que isso vai acontecer porque não é você que julga, você também não pode dizer para ele que é impossível fazer e conseguir o cancelamento na primeira instância. Todos os profissionais conseguem cancelar um recurso em primeira instância. Então, é importante você falar dos perigos para ele, de ter uma suspensão e das possibilidades. É possível fazer a primeira instância sim, mesmo perdendo a defesa prévia. Mas para isso você precisa primeiro acreditar que é possível. O sucesso não está pautado na quantidade de oportunidades que você vai ter para fazer a infração, mas na infração em si, nos erros que você vai encontrar, como você vai elaborar a sua tese. A sua argumentação ela deve ser clara, objetiva, sem rodeios. Você precisa mostrar provas daquilo que você está falando. Os termos devem ser mais fáceis de se entender. Muita gente, e até alguns clientes, pensam que é preciso ser advogado para isso. Mas na esfera administrativa não precisa. Os julgadores da Jari, da defesa prévia, são, na sua maioria, pessoas leigas, pessoas comuns, que fazem curso no Detran
com advogados do Detran, policiais, para poder aprender a julgar esses recursos, tá? Mas julgar sempre sobre a ótica da administração pública. Não adianta usar palavras difíceis, complicadas, ideias desordenadas ou tentar enrolar. Isso não adianta. Eu não estou dizendo que todos não são advogados, não, tá? Eu estou dizendo que a maioria. A qualidade dos seus recursos, da sua argumentação é que mais importa. É isso que eu quero dizer. O que você precisa passar para o seu cliente é isso. É que você tenha a qualidade para fazer o recurso dele. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque muita gente peca aí. Mesmo que você não ganhe o processo, ele pode ter certeza, e ele tem que ter essa certeza, porque você já tem, que você não encontrou erros. Ou até mesmo que vale a pena ir para a esfera judicial, porque você encontrou erro e a administração pública não quis analisar o seu pleito. Em hipótese alguma, você pode garantir sucesso para o cliente. Isso aí você já sabe, né? Então, como eu digo, você também não pode achar que vai perder o recurso. Então, porque não fez a defesa prévia. Eu vejo que algumas pessoas desanimam e alguns nem pegam o recurso de um cliente para fazer porque está na primeira instância. E como eu disse antes, em hipótese alguma, você pode garantir sucesso para o seu cliente, mesmo que o erro esteja bem claro ali, porque não é você que julga. Da mesma maneira, você não pode achar que vai perder um recurso porque não fez a defesa prévia. As bancas julgadoras são diferentes. Quem julga a defesa prévia não é a mesma banca que julga a primeira instância, nem que julga a segunda instância. Eu estou sempre buscando entender, né? Eu fico, aliás, o tempo todo tentando entender os profissionais que têm poucos clientes. Eu procuro sempre analisar o atendimento deles, o que eles fazem, até para eu não fazer, entendeu? A maioria das vezes, eles veem o seu trabalho sem acreditar muito na sua capacidade de deferimento. Essa que é a verdade. É por isso que eles têm poucos clientes. Eles não acreditam muito neles mesmos. Se você não acreditar em você, como é que o cliente vai acreditar? Como é que você vai conseguir mostrar para o cliente que você é bom naquilo que você faz? Impossível. Você tem que tentar ganhar o recurso, argumentar, buscar erros e não tentar adivinhar se a banca julgadora vai aceitar ou não o seu recurso. Tem muita gente que fica discutindo isso. Você tem que estar certo da sua competência e passar essa certeza para o seu cliente sempre, não sofrer caso você perca o recurso. Porque o que importa é a sua consciência limpa, o que você fez melhor. Você não pode ser um espanta-cliente. Você tem que fazer além do possível tentando encontrar erros, pistas em todas as etapas do seu recurso. É por isso que eu digo que é perfeitamente possível fazer um recurso em primeira instância e ter sucesso da mesma forma que é possível você ter sucesso em qualquer instância. O que não é possível é você trabalhar com recurso de multa de trânsito e não acreditar que você é capaz de cancelar multas. Se é isso que está acontecendo com você, ou você estuda um pouco mais, porque de repente você está se sentindo fraco, tem alguma coisa que está faltando para você, ou então você faz outra coisa. O que não dá é para você ficar achando que só pode fazer recurso de multas para postergar o prazo. Não é assim. Se alguém falar isso para mim, eu discuto sempre. E eu mostro os meus deferimentos. Meus resultados falam por mim. Porque o que importa são os resultados. E eu não admito que uma pessoa, um profissional que trabalha com recurso de multas, venha com esse tipo de desculpa. Sempre se ganha não, mas se ganha sim. E é possível sem milagre, sem esqueminha, sem nada. Da forma normal, tendo competência, encontrando erros e apontando eles da forma correta. Então, é preciso tomar muito cuidado. Todo mundo acha que não pode fazer defesa prévia. Todo mundo acha. O que é todo mundo? Você é um ser único. É possível sim. Se você sabe que as bancas julgadoras são diferentes, por que você não pode cancelar um recurso na primeira instância? Por que você não pode cancelar um recurso na segunda? Se fosse assim, então, poxa,
as pessoas iam fazer o recurso na defesa prévia, ia fazer a defesa prévia e falar assim, perdi, então não vou fazer a primeira instância. Perdi, então não vou fazer a segunda instância. Não, a gente não tenta exatamente porque são 3 bancas julgadoras diferentes. Então, por que não se pode pegar um recurso para fazer na fase da primeira instância? É claro que pode. E às vezes você consegue evitar uma suspensão de 6 meses por causa de 3 pontos de uma multa leve. Então, é preciso saber avaliar bem isso daí. É preciso saber avaliar bem a sua competência. É preciso você saber avaliar bem o que você está fazendo e os seus resultados. O tempo todo, tá? E você tem que passar para o cliente exatamente a sua competência, através daquilo que você vai falar para ele. Se você já for com um discurso derrotado para ele, como vejo muita gente ir, muito difícil ganhar isso daí, a pessoa tá bom, então não vou fazer. Agora também não é para ir com aquele discurso de que não, isso daí eu vou ganhar fácil. Não é isso. Não estou falando para você fazer isso, nem falaria, seria irresponsável e antiético da minha parte. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ir sabendo que você pode ganhar, que você pode perder, avisar isso a ele, mas mostrar que você é competente para encontrar o erro dele, para ajudar ele naquilo dali. E a certeza, ele vai entender que você não pode dar. Da mesma maneira que um advogado, quando vai para um tribunal com uma causa de alguém, ele tem possibilidades de ganhar, mas tem possibilidade de perder. Da mesma forma que muitas vezes você vai ao médico e você pega uma receita com ele e ele não consegue melhorar. E aí você volta e ele vai, troca o remédio, vai verificando, vai te pedindo mais exames para tentar encontrar a sua patologia. Não é assim que funciona? Não é uma ciência exata, 100% de acerto. Se fosse assim, não existiriam recursos negativados. E se a administração pública estivesse correta, não teriam cancelamentos de multas. E os cancelamentos existem, eu tenho vários para mostrar aí para vocês. Tá? De vez em quando eu mostro, tem na minha página, tem em todas as minhas redes sociais, aparecem os meus deferimentos. Então, gente, é possível sim. E é possível fazer o recurso, só que você tem que acreditar primeiro que você consegue encontrar erro, independente da instância. A gente só não consegue fazer o recurso quando a multa já passou do prazo de fazer da primeira instância. Se passar do prazo do recurso de primeira instância, aí você não consegue fazer. Simplesmente isso. Se não perder o prazo para o recurso, se ele te entregar a notificação de penalidade ainda em tempo, claro que é possível fazer. Então, gente, por hoje nós vamos ficar por aqui.